Eu sou o Ângelo, sou CEO da Lucro Rural e gostaria de saber um pouco de vocês. Quem que tem ligação com o agro aqui, que está estudando agro, o pai é agro, filho de produtor, ou que é produtor rural? Bacana, legal. Bem, produção sempre é algo bem complexo e a gente vai falar um pouquinho hoje de tudo que já se viveu no agro, dentro da porteira, do que está se vivendo fora da porteira e o que a gente vai ver daqui para frente. E a Lucro Rural é o braço direito financeiro dos produtores rurais. E para a gente começar, é sempre interessante olhar um pouquinho para o que aconteceu, para a gente refletir um pouco da evolução do agro lá dentro da porteira. Então, é interessante que quantas revoluções, quantas coisas a gente viu mudar nos últimos 30 anos lá dentro da porteira. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Então, aqui, a gente tem grandes mudanças que aconteceram dentro do agro, que mudaram a forma da gente fazer o agronegócio lá dentro da porteira. A primeira aqui, a gente tem o plantio direto. Então, lá em 1980 até 2000, a gente teve essa mudança muito grande. Eu sou filho de pequeno produtor rural lá no Rio Grande do Sul, e eu lembrava do meu pai é um italianão, assim, e ele, quando estava chovendo, depois de fazer as curvas de nível, né, ele botava a mão na cabeça, porco, mais uma curva de nível que estourou, né? Porque tinha que envolver todo o solo, era um problema muito sério. Hoje a gente nem pensa mais nisso, né? 100% plantio direto. Então teve uma evolução muito grande. Óbvio que teve uma mudança, né? Isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo que veio acontecer, mas que, né, hoje a gente está onde está muito por causa disso. A segunda grande revolução que a gente teve dentro do agro foi a segunda e a terceira safra, principalmente aqui no centro-oeste brasileiro. Então se produzia apenas uma safra e agora se produz duas. E a safrinha, como a gente chamava, nem é mais safrinha, né? É a segunda safra, que muitas vezes é maior do que até a primeira. Então teve um ganho muito grande. Essas duas aqui estão consolidadas, ninguém mais discute e elas trouxeram um ganho espetacular para dentro do agronegócio brasileiro. E a gente tem mais duas que estão em processo, estão acontecendo. A terceira aqui é a integração lavoura-pecuária, que inclusive o estado de vocês é modelo para isso. Vocês do Rio Grande do Sul são as maiores áreas de integração de lavoura com a pecuária e floresta também, né, do Brasil. Então, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul tem um ganho muito grande nisso. E a quarta revolução que está acontecendo é a mais nova, começou aí em 2015, 16, 18, 19, que começou a pegar força, é a atuação dos biológicos porteira dentro. Até com fábricas in company, né? Com as fábricas sendo geradas lá dentro da propriedade. Isso aqui tem um ganho muito grande mesmo, e que a gente está vendo um desempenho muito legal por parte da agricultura. E todas essas revoluções aqui, elas acabaram trazendo muita tecnologia para dentro da porteira. Vocês concordam? Então a gente tem maquinário, vocês visitaram aí, olha quantas máquinas modernas, um negócio absurdo, muita tecnologia. E até mesmo no grão de semente do milho, a quantidade de tecnologia que tem ali dentro é muito grande. Então hoje, a gente olha para dentro da porteira e dá orgulho de ver tudo o que foi construído no agro brasileiro. E hoje a gente não perde para mais ninguém. Em questão de produtividade, em questão de tecnologia, se usa o que tem de melhor, certo? E aí, a gente fica se perguntando, tivemos todas essas revoluções, isso mudou o agro, né? Mudou o agro só é do jeito que ele é por causa dessas revoluções. E aí a gente pergunta, os produtores que vão prosperar aí para os próximos 10 anos, qual vai ser as revoluções que vão acontecer para a gente poder continuar seguindo com um bom desempenho aqui dentro do agro. E aí... Opa! E aí... Passou uma para cá? E aí eu pergunto para vocês, quanta tecnologia a gente tem fora da porteira? Fora da porteira que eu digo é no escritório. Vamos pensar 30 anos atrás, quem é produtor, 20 anos atrás, 10 anos atrás, quanta tecnologia mudou lá dentro da porteira? Mas quanta tecnologia a gente tem dentro da porteira hoje? Mudou muita coisa? E para tomar a decisão, como é que eu faço? Eu tomo a decisão parecida com anteriormente, com o que a gente fazia antes ou não? Teve bastante mudança, né? Mas tem muita tecnologia, hoje eu consigo visualizar todos os meus dados, ter relatórios, ter informação de forma simples?
Consegue, mas ainda tem bastante coisa para a gente alterar, principalmente na forma de tomar decisão. E a gente viveu um momento, essa safra, onde o produtor foi tão eficiente lá dentro da porteira, produziu-se tanto que a gente viu os preços recolhendo. Né? Então a gente vê aqui boi com uma queda bem expressiva nos preços, a soja com uma queda bem expressiva nos preços, aqui o prêmio portuário, né? A gente pode ver aqui, isso aqui é média dos últimos anos, isso aqui é o prêmio portuário negativo. O que quer dizer isso? Ontem até discuti isso. O que quer dizer? Quer dizer que está tendo um deságio do preço internacional, ou seja, está diminuindo, né? Então, se pagam 13 dólares por bushel lá fora, estão pagando deságio, menos, pagam 11 para o nosso só. Então, isso é ruim. E isso, parte disso, porque a gente foi muito eficiente dentro da porteira. Estamos jogando uma quantidade de produção muito grande mesmo, no mercado. Então, agora a gente precisa entender como que a gente gerencia isso aqui também, para que a gente acaba não perdendo dinheiro no meio desse processo. E aí, para entender um pouquinho mais disso, é importante a gente avaliar quais são os fatores que entregam lucro para um produtor rural. Seja ele da pecuária, seja ele da agricultura, não interessa. São 3 pontos, 3 itens que a gente precisa olhar. Produtividade, custo de produção e preço de venda. Esses 3 itens dizem se eu vou ter lucro ou se eu não vou ter. Eu trabalhei muito tempo no IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, inclusive lá no Mato Grosso, junto com o Senar, né? Eu vi que tem o pessoal do Senar aqui, e a gente trabalhava com os dados, né, dos produtores, as informações, e a gente conseguiu fazer um trabalho com a cultura do milho para entender dessas 3 etapas, desses 3 itens, quais que têm um impacto maior na lucratividade. E aí, quando a gente fez essa avaliação, a gente viu que se eu melhorar 1% a produtividade, eu vou botar no bolso R$ 37,00 de lucro líquido. Se eu melhorar 1% a compra de insumos, eu vou colocar R$ 55,00 de lucro líquido no bolso. E se eu melhorar 1% a venda da produção, eu vou colocar quase R$ 100,00 de lucro líquido no bolso. Isso não quer dizer que a produtividade deixou a sua importância, de forma alguma. É importante e cada dia mais a gente precisa focar em produtividade. Mas a gente vai precisar descolar um pouquinho de tempo para as outras coisas, porque tem um impacto muito grande na lucratividade, que no final do dia é o que a gente quer ter. Então, muitas vezes, a gente precisa jogar um pouco mais de tempo para a tomada desse tipo de decisão, porque ele que vai definir se o produtor vai evoluir, vai ter lucro ou não naquela safra. Então, isso aqui é um ponto muito importante. E, com isso, para que eu consiga desenvolver esses 2 pontos, a gente precisa começar lá no planejamento de safra econômico. Muito se fala do planejamento de safra agronômico, lá dentro da porteira. Que variedade eu vou plantar, quando que eu vou plantar, quantas aplicações, que já está dominado, produtores e consultores sabem fazer muito bem. Mas e o planejamento econômico? Como é que ele está? E o que é esse planejamento econômico, na verdade? O planejamento econômico nada mais é do que quanto que eu vou colher, quanto que eu vou produzir, quantos hectares eu estou plantando, qual que é a minha expectativa de produção, qual que é a minha expectativa de produtividade. Pronto, eu já sei quanto que eu vou faturar. Depois disso, a gente vem quanto que eu gastei de semente, quanto que eu gastei de fertilizante, no caso da pecuária, quanto que eu vou gastar na compra de animais, na compra de concentrado. E aqui não precisa ser um valor exato, é uma estimativa. Eu tô fazendo uma estimativa de custo de produção. E aí depois todos os itens de despesas e de custo também. Para chegar no final e eu ter um número muito importante. Na verdade, são 3 números que são muito importantes. Primeiro, aqui ficou um pouco ruim por causa do LED, mas quanto que eu posso vender a minha soja ou meu bezerro é o mínimo que eu tenho para vender. Então esse é um gatilho muito importante. Eu sei, esse preço aqui, R$100 por saca de soja, abaixo disso, eu estou tendo prejuízo. Então eu sei que quando chegar próximo disso, meu Deus, eu preciso comercializar. Da mesma forma, a produtividade. Então, quanto que eu preciso colher por hectare? 35 sacos por hectare, 46 sacos por hectare. Se vocês fizerem seguro, por exemplo, aqui com a Sicredi, qual que é a produtividade que vocês precisam segurar? Essa, né? Então, 43, 44 sacos por hectare. No caso da soja, poderia ser qualquer uma outra cultura também. Então, esses são 2 números muito importantes. E o terceiro, para mim, é primordial, que é o lucro operacional. O que é isso, Ângelo? O lucro operacional nada mais é do que paguei todas as minhas dívidas daquela safra, quanto que me sobrou de lucro operacional depois disso.
para pagar depois investimentos ou fazer novos investimentos. E aí, aqui tem uma chave muito importante. Porque em vez da gente olhar para o mercado para avaliar se o preço está bom, se vai subir mais, se o preço de insumo vai cair ou vai subir mais, eu olho para a margem. Vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, a gente teve, há 8 meses atrás, o planejamento da safra 23-24, na soja, a possibilidade de fechar a soja com 35% ou 45% de margem operacional, que é uma margem muito boa. Só que, se eu olhasse para o preço, ele estava muito menor do que o preço que estava sendo disponível naquele momento. Então, ele iludiu um pouquinho, né, o que parecia que não era um bom negócio. Mas, na verdade, o bom negócio é aquele que vai entregar lucro, né, para o produtor. E é isso que a gente avalia. Então, se eu estou fazendo uma negociação que está me gerando aí 35% de margem bruta, de margem operacional, é um bom momento de fazer. Grandes grupos, até hoje a gente estava conversando sobre isso, grandes grupos que estão prosperando, eles têm uma meta de lucro operacional, bateu aquela meta, eles começam a vender a sua produção e comprar os insumos, né? Porque, na verdade, o produtor não precisa ganhar muito num ano. Ele precisa estar dentro da atividade com boa rentabilidade para ir prosperando ano após ano, certo? Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, né? Então a gente precisa ir trabalhando isso. E ninguém quebra com dinheiro no bolso, né? Então isso é muito importante. Outro ponto muito importante que a gente tem aqui também é a relação de troca. É outro gatilho para a tomada de decisão comercial. Então, por exemplo, fertilizantes, defensivos, quantas sacas eu preciso para comprar uma tonelada de KCl, por exemplo, de ureia? Ou quantas arrobas de boi, uma arroba de boi, quantas sacas de milho eu compro? Como é que está essa relação de troca? E ela oscila muito, a gente pode ver aqui. Então teve momentos aqui, se eu não me engano, do KCl, que ela saiu muito da média. Então ela ficou tanto muito para cima, quanto muito para baixo. E a relação de troca, quando ela sai da média, se ela está muito em cima, é o momento de sair do mercado. Porque a tendência é que em poucos meses ela volte. Da mesma forma que se estiver muito baixo, a tendência é que ela suba também, porque a margem das empresas acabará aumentando. Então, sempre que eu tiver uma relação de troca abaixo da minha média, é um bom momento de fazer uma negociação. Então, isso aqui ajuda muito também a tomar melhores decisões junto com o planejamento de safra. E aí, não adianta eu fazer isso, né, fazer uma boa negociação, se eu não sei quando que eu vou precisar de dinheiro ou quando que eu vou ter dinheiro. Então, é importante ter o fluxo de caixa bem organizado. A gente brinca, né, que o caixa é rei. Então, se eu tenho um caixa bem organizado, eu sei o que vai acontecer no meu caixa nos próximos meses, fica mais fácil de eu fazer boas negociações e negociações casadas com a receita e a despesa também. Então, para não ter nenhum problema de caixa e depois precisar de dinheiro com juros mais elevados, enfim, se programar para isso. Então, o fluxo de caixa também ele é muito importante. E aí, a gente entra no quarto item muito interessante. Eu me planejei, eu fiz uma boa compra, eu fiz uma boa venda, eu tenho fluxo de caixa organizado, e aí chegou no final do ano, eu vou olhar para o imposto de renda. E aí nada adianta, se não tiver isso organizado, pagar uma quantidade grande de imposto de renda. Só para salientar, né, o produtor rural tem essa possibilidade de fazer um ajuste até dia 31/12, porque, sabe por quê que pode fazer esse ajuste? Porque o imposto de renda é ano civil, mas o produtor trabalha com ano safra, né? Então eu tenho a despesa de um ano junto com a receita do outro, né? E isso pode dar descasamento, e é justamente esse descasamento que tem essa possibilidade de fazer esses ajustes. E a gente deve fazer isso, porque isso é dentro da lei. Só que para fazer isso, eu preciso saber quanto que foi minhas receitas, quanto que foi minhas despesas e qual que é a expectativa de pagamento de imposto de renda, que é o que a gente dá aqui dentro da Lucro Rural. Com esses dados, eu sei quanto que eu preciso, né, negociar para comprar ou para vender. Ontem até eu comentei aqui que a gente tinha uma contadora me ligando, eu atendi e ela disse: Ângelo, vamos precisar de mais um cadastro na Lucro Rural, porque tem um produtor desesperado, porque deu algum problema com o contador e ele está com uma expectativa de 4 milhões de pagamento de imposto de renda para essa safra. Então deu algum descasamento. Eles são produtores grandes e precisavam reavaliar toda a estrutura para entregar agora, dia 31, o imposto de renda. Imagina, 5 dias para fazer isso, faturamento aí mais de 100 milhões. Né? Então, é uma situação muito complexa e que a gente não precisa passar. Dá para fazer isso de uma forma bem tranquila. E, com isso, todos esses pontos é que entra a Lucro Rural, que está revolucionando da porteira para fora a forma dos produtores tomarem decisões, seja na compra, seja na venda, olhando o financeiro e também depois no fiscal tributário.
que a gente interliga com o contador e faz desde do imposto de renda até também o livro caixa digital do produtor rural, que são para produtores que faturam mais de 4.800.000 por CPF. Então a gente faz toda essa ligação e o produtor, vocês fazendo apenas o financeiro, a gente já consegue entregar essa expectativa de imposto de renda e também o livro caixa digital. Então a gente atua, né, na verdade, em 3 grandes frentes, né, junto com vocês produtores. Dentro do financeiro, organizando. Então, por exemplo, entrando na lucro rural, o produtor foi lá e comprou uma peça ou comprou alguma coisa, em 2 horas aquela nota fiscal que foi feita contra o produtor está dentro da plataforma da lucro rural. Com essa nota já pode criar o contas a pagar e o contas a receber e já vai criar o custo de produção automático. A gente já pega, identifica que é uma peça, já coloca como manutenção e depois basta postar qual máquina, né, ou qual safra, e você já tem o custo por máquina, o custo por safra e também aquele custo como centro de custo. E a partir dessa informação financeira, já vai para o contador também para fazer a parte fiscal tributária aqui da plataforma. Então, o contador, se vocês quiserem, pode ter acesso à plataforma e não precisa mais transacionar a informação para ele. É vocês entregando por dentro da plataforma e ele consegue fazer todo o processo lá dentro. E essa parte comercial, né? Então, a gente entrega o preço de Chicago, o preço do dólar dentro da plataforma, junto com o planejamento econômico de safra. E também, a partir do ano, da metade do segundo semestre desse ano, para todo o Mato Grosso do Sul aqui, a gente vai ter o preço de soja por cidade. Então tem uma estimativa de preço de soja por cidade para fazer a comparação com fertilizantes também, tanto de soja quanto de fertilizantes para todo o Mato Grosso do Sul. E isso vai ser bem legal porque ajuda também até a barganhar melhores preços aí na hora de fazer a comercialização.